Muito bem, voltamos aqui, nosso café teológico. Bom, quero refazer a pergunta ao Wellington sobre o posicionamento de que o homossexual nasce homossexual ou é um comportamento psicológico, induzido? Como eu já tinha dito, tanto faz ser algo de nascença ou adquirido. Não mudaria em nada. Porque vamos dar um exemplo de um heterossexual que ele tem vontades também de ter relacionamento com outras mulheres, com mais de uma mulher, e mesmo assim Deus não está sendo injusto por ele ter essa vontade, ele ter esse desejo. O mesmo se dá com o homossexual. Se ele nasce assim, não faria diferença, porque o que está, a interpretação que podemos dar do texto bíblico é que está falando do comportamento, da escolha do indivíduo que ele vai ter. Então, se ele tem a tendência homossexual, se ele tem o desejo, tem a atração física e emocional, isso é uma coisa. A Bíblia não está lidando com isso, a Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia está falando da atitude que o homem tem sobre isso. A Bíblia, de qualquer forma, ainda que o homossexual diga que nasceu assim, ou que foi uma indução, a Bíblia condena a prática, é pecado. A relação sexual com o sexo é igual, né? Com a pessoa do mesmo sexo. Aí eu abordei o aspecto bíblico, que não faria muita diferença. Eu estou coçando o nariz aqui, fica até feio. Não faria diferença. Mas sobre a questão psicológica, científica, o que nós podemos falar hoje é que não existe nenhuma prova conclusiva se a orientação sexual é uma questão adquirida, é algo adquirido, sim, ou se é algo de origem genética, que a pessoa nasce assim. Não existe nenhuma prova conclusiva. Existem autores famosos e autores renomados que têm tanto a posição contrária à origem genética, à base genética, e tem aqueles que são a favor da questão genética. Então é um debate ainda em aberto no meio científico, não existe nenhuma prova. Então o que nós podemos falar é que existem estudos tanto abordando a questão genética e abordando a questão comportamental, as suas influências. Eu fico mais com um posicionamento que pode ser as duas coisas na orientação sexual. Pode ser uma questão de ambiente com genética. Sim. E quando nós falamos de orientação sexual, nós não podemos focar só os homossexuais. É algo amplo, é o heterossexual também. Nós estamos falando de algo que envolve heterossexuais e homossexuais. Então, a pergunta seria também, heterossexuais nascem assim ou adquirem? É uma grande questão, né? Então é algo em aberto na ciência. A genética não prova isso, né? Os geneticistas nenhum provam que o homossexual nasce assim. E também há uma controvérsia aí no meio dos psicólogos, né? Sobre se é uma indução psicológica. Então há muita questão. Pastor João, sobre a questão do homossexualismo, à luz da palavra de Deus, você já comentou aqui que é pecado. Já mostrou os textos bíblicos que provam que Deus nunca quis esse comportamento. O que fazer, pastor João, na sua visão, como pastor de uma igreja? Qual deve ser o comportamento dos cristãos ao chegarem grupos de homossexuais na igreja, ao chegarem os homossexuais na igreja, como deve ser o comportamento da igreja? Eu queria Sim? fazer uma pequena alusão ao comentário anterior do Dr. Wellington, quando ele diz que o homem nasce já no pecado e ele pode de repente nascer, né, com tendências. O detalhe é que quando Deus condena o pecado, o ser humano pecador, ele não condena por causa do pecado no singular, mas por causa dos pecados no plural. Sim. O pecado do nascimento não é condenável perante Deus. Entendeu? Que a
tradição diz pecado original. Esse pecado não condena, senão todos os bebês morreriam e iam para o inferno. Estariam condenados. Porque já nasceu em pecado. Porque nasceu em pecado. Agora, a questão também do homem nasceu heterossexual ou bissexual ou homossexual, quando Deus cria o homem, fala crescer e multiplicai-vos. Então, era dois diferentes, porque senão Deus não daria essa ordem da criação original do homem. Quando da multiplicação. Multiplicar, porque dois iguais não geram. Não é? Dois iguais não geram. Agora, a questão de como a igreja lidar com essa situação, eu acredito que a igreja, ela tem que lidar como lida com qualquer outra situação, com qualquer outro tipo de pecado, porque a igreja, eu vejo ela como um lugar terapêutico, e não como um lugar patológico. É um lugar onde as pessoas vão para buscar cura da alma, cura dos seus traumas, cura da consciência, dos seus sentimentos. A igreja tem que estar de braços abertos para receber todas as pessoas que procuram a igreja para resolver essas questões. Agora, eu acho que a discussão até é muito mais acalorada, muito mais ampla, quando a pessoa fala assim, por exemplo, chega um adúltero na igreja e fala, eu sou adúltero, mas eu quero continuar adúltero dentro da igreja. O que você vai falar? Não, porque a Bíblia diz que não. Então, eu namoro um rapaz e quero continuar namorando um rapaz, eu sou um rapaz. Então, aí nós temos amparo bíblico para lidar com essa situação, o Estado nos ampara, e respeita a instituição, a igreja, respeita seu posicionamento, o posicionamento da igreja, enquanto isso e tudo mais. Então, eu acredito que a igreja precisa orar, estar com os braços abertos para receber todo tipo de pessoas e liberar bênção para qualquer pessoa que a procure. Sim, sim. Então nós estamos aqui abordando a questão do homossexualismo, da homossexualidade e a Bíblia, e nós estamos avaliando que, de qualquer forma, a prática é pecado. A prática é pecado condenável pela Bíblia, e não há como algum homossexual argumentar que nós temos que aceitar essa prática. Isso nós não vamos aceitar, posicionando dentro da Bíblia. Só mais um texto que o Wellington até já leu esse texto, que eu queria, desculpa, né? Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus, os injustos. Aí ele vai discriminar. É interessante isso aí, porque nós não podemos ler só um pedacinho. Só o texto, pastor João, para passar para o pessoal? 1 Coríntios 6, 9 em diante. 1 Coríntios 6, 9 em diante. Não vos enganeis, nem os devassos, tá? Nem os idólatras, nem os adúlteros está aí, nem os efeminados, nem os sodomitas. Então seriam homossexuais passivos e ativos. Não entrarão no reino de Deus, mas tem mais. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você vê que não tem um versículo específico só assim. Não herdarão o reino de Deus sodomitas e efeminados. Exato. Não. Equipara. Está dentro do mesmo contexto de um grupo. Olha, legal, né? Aí um esclarecimento para você que está assistindo o Café Teológico, né? Que a questão então do homossexual vai ser então abster-se dessa prática. E eu vi, pastor João, o Caio Fábio dizendo recentemente que alguém pode ser homossexual, não praticar o ato e ir para o céu. Crer em Jesus de todo o coração dele, que a grande questão seria a prática, o pecado praticado em si, mas que ele pode, por exemplo, ficar sozinho. Por exemplo, eu não vou me relacionar com uma mulher, mas também não vou me relacionar com um homem, que é pecado. Eu vou me manter sozinho. O que o senhor pensa sobre isso? Aquela questão daquela pergunta, né? Eu sou caçador porque caço ou porque caço eu sou um caçador? É aquela mesma questão, né? Eu sou um pecador porque peco ou porque peco sou um pecador? A questão é que se eu vim de um mundo corrupto e todas as questões do mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e quando fala jaz, está encerrado, está sob o domínio, está adormecido, está fechado dentro do sistema dominado pelo maligno. Então a Bíblia fala que aqueles que são do mundo, o amor de Deus não está nele. Então,
qualquer outro tipo de pecado. Uma vez que a pessoa dê sequência naquela forma daquele pecado, ele tá numa situação complicada. Então a postura do Caio Fábio, eu acredito que é correta. A pessoa, de repente, ela é tentada ao homossexualismo. Ela é tentada ao homossexualismo, mas ela resiste aquilo para Deus. Ela resiste aquilo para Deus. Como também outro é tentado à prostituição, ela resiste para Deus. É tentado à fornicação, é tentado a qualquer outro tipo de pecado, mas ela resiste para Deus. Jesus vai voltar, ela está ali: Senhor, eu não larguei, eu não deixei o Senhor. Eu fiquei firme aqui, Senhor. A coisa vinha, me apertava, mas eu continuei firme aqui para o Senhor, porque eu te amo. Então eu acredito que é esse o caminho, realmente. Bom, nós não estamos abordando aqui a questão dos direitos dos homossexuais quanto ao Estado. Não é essa questão hoje aqui. Nós estamos abordando a questão bíblica, o homossexualismo e a Bíblia, algumas definições que o Hélito trouxe numa primeira parte já, explicando algumas definições de orientação sexual. Hélito, qual é a outra parte que você quer nos trazer aí? Antes disso, gostaria só de responder o pastor João. Quando eu falei da questão do homem nascer sobre o pecado, na verdade eu não quis dizer que uma criança ela é responsável pelo pecado e por isso vai para o inferno, porque ela já nasce condenada pelo pecado. Mas que o homem não nasce como uma tábula rasa. O homem, ele nasce com a tendência para pecar. Tanto que ele peca. Se o homem não tivesse a tendência para pecar, ele não pecaria. Se o homem não tivesse a tendência para ser agressivo e violento, ele não seria violento. Então, quando eu afirmei isso, eu não quis dizer que uma criança ela seja condenada por Deus, mas que essa criança ela já vai ter certas tendências desde a sua nascença à agressividade, a outros comportamentos. Tanto que você percebe já desde a infância crianças que já têm comportamentos difíceis, complicados, violentos, muitas são invejosas também, cometem também certos atos que, abordando de uma forma espiritual, também são considerados como pecados. Então, na verdade, foi mais isso. O homem não é uma tábula rasa. A criança, biblicamente, se formos ver, é menos responsável nessa questão por ter menos consciência da sua condição humana. Sim. Dentro dessa visão, Hélito, por exemplo, a criança nasce já com índice de agressividade, já está provado. Suponhamos que nasça, por exemplo, ela nascendo com índice de agressividade, ela é corrigida pelo pai e pela mãe. A educação da criança vai ser norteada pelos pais ou pelo meio que ela vive, que vão controlar isso. Alguém que nascesse homossexual e fosse criado num lar cristão e tivesse um redirecionamento da sua educação em si, abandonaria isso, já que ela nasceu assim? Então, como eu falei, cientificamente não existe dados para falar se é algo adquirido ou algo genético. Mas vamos aqui pensar se fosse algo genético. Sim, então vamos pensando se fosse algo genético. Se fosse algo genético, eu não acredito que não mudaria. Não mudaria, exato. Ele poderia deixar de praticar o ato, mas lá dentro dele... Mas ele seria, ainda sua tendência seria ainda profunda, homossexual. É por isso que é bom dividir essas coisas, separar as esferas. A esfera religiosa é uma coisa, a esfera genética é outra. A esfera espiritual, quando nós falamos da Bíblia, ela está abarcando um todo maior. Quando Paulo fala sobre o pecado, ele não está falando de um dado científico, mas um dado da experiência humana no todo seu. Quando ele fala do pecado, abrange o ser humano no seu todo. E com isso, quando ele afirma sobre o pecado do homossexual, ele também comenta sobre o pecado da mentira, porque são pecados também. São pecados na mesma equivalência. São questões espirituais. O cientista pode vir amanhã e falar assim: a genética prova que a mentira tem uma ligação genética. Não vai mudar nada.
Porque ainda vai ter a Vai responsabilidade. continuar sendo pecado do mesmo jeito e as consequências as mesmas. E vai ter a responsabilidade humana de, nas suas decisões, tentar escolher o melhor. Entendi. Na sua posição, então, a grande busca para saber se nasce ou se é orientado depois Tanto não muda a situação, não muda nada, né? Não. É o que a gente de fato tem, a grande discussão é essa, né? Nasce ou não nasce? A pessoa, por exemplo, existem, pastor João, o senhor já viu o testemunho de ex-homossexuais na experiência do senhor pastoral, já viu isso? Alguém que entrou na igreja, abandonou, casou, teve filhos, já presenciou isso? A pergunta é se eu já vi o testemunho. Eu já vi. Já viu? Eu já vi o testemunho. Agora, se esse testemunho se manteve, é outra história. Sim. Né? Se esse testemunho se manteve, já é outra questão. Todos os outros pecados, nós admitimos a remissão dele, né? Verdade. Entendeu? Se todos nós os estamos outros colocando pecados. Entendeu? Nós admitimos a remissão dele. E nós acreditamos. Como pastor, nós temos que apostar nessa questão. De que é possível. Sempre acreditar. Porque aí nós teremos restringindo a graça de Deus. Exato. E a graça de Deus, ela é ampla, suficiente. Jesus morreu, derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Isso para mim é suficiente. Então, a possibilidade sempre vai existir. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Maravilha, né? O pastor João dando um posicionamento de esperança, né? Dentro da palavra, que realmente é possível, tanto grupos de homossexuais e até os héteros, todos estão debaixo da graça de Deus, se arrependendo dos seus pecados, dos seus atos, todos podem chegar à salvação em Jesus Cristo, né? O que muitas vezes é distorcido dentro da igreja, criou-se uma animosidade muito forte, né? Foi desde declarações de alguns pastores mandando homossexuais para o inferno, claramente acusando, mandando para o inferno, e aí os homossexuais devolvendo as afrontas, né? E eu acho que isso é um grande erro. Eu acho que a igreja também deve pregar a graça libertadora de Jesus, que veio para salvar todos os homens, e a igreja tem que se abrir para discutir mais com os homossexuais e tentar entender eles, né? Na verdade, o papel da igreja é de acolher, é ser acolhedora. A doutrina não precisa mudar. A doutrina pode ser, tanto na igreja católica como na igreja evangélica, a doutrina pode continuar. A doutrina de que o comportamento sexual homossexual é pecado. Isso pode continuar. O que não deve continuar é a intolerância. Os homossexuais, assim como qualquer outro indivíduo, têm que ser acolhidos na igreja. Eles são pessoas como qualquer outras, e tanto que ontem eu vi uma nota que saiu não sei se foi na Folha de São Paulo, sobre a igreja católica agora, que eles estão começando a mudar um pouco, e eles não estão mudando a doutrina. É bom lembrar isso, eles não estão mudando a doutrina em relação ao que a igreja pensa sobre o matrimônio e sobre a homossexualidade, o comportamento homossexual. O que eles estão mudando é a forma de acolher essas pessoas dentro da igreja. Ou seja, você é homossexual, você não vai ser banido por ser homossexual da igreja. E essa é a postura que os cristãos têm que estar abertos. Esse diálogo é bom, esse diálogo é necessário. E eu gostaria também de comentar sobre a militância homossexual, porque muitas pessoas elas não fazem essa diferenciação. A militância homossexual, LGBT, Jean Willis, todas essas pessoas representam essa forma de militância no Brasil. Busca dos direitos dos homossexuais. E o que tem que ficar bem claro é que tem homossexuais que têm caráter, tem homossexuais que são pessoas trabalhadoras, saem para trabalhar todos os dias, são pessoas íntegras.
tem sim homossexuais desse jeito. Assim como também tem heterossexuais assim. Como tem canalhas. Como tem aqueles que usam de um discurso, de uma militância, para, na verdade, angariar um projeto de poder. E quando nós vemos esse debate na nossa sociedade, é isso que nós encontramos. Uma militância raivosa, né? Que não consegue dialogar com outras pessoas. A PL 122, foi um exemplo disso. Uma coisa é o homossexual exigir os direitos dele. Ele tem todo o direito de querer ter o direito à herança, a ter os bens dele protegidos quando uma pessoa que ele está junto até morrer. A pensão por morte. Pensão por morte. Ele tem esses direitos de reclamar isso. Ele é um cidadão, ele paga os impostos dele. Ele tem todo esse direito de reclamar e de querer. O que a militância, na verdade, não pode é querer acabar com algo que está na Constituição, o direito da liberdade religiosa. Que é uma cláusula pétrea, sim, né? Irrevogável. O homossexual tem o direito de ser respeitado no local, no ambiente dele. Ele não tem que ser agredido. Ele tem que ter o direito dele, por lei, do patrimoniais dele garantida. Só que ele não pode também fazer do seu direito uma imposição para acabar com a liberdade religiosa. Ele não é obrigado a virar cristão. Ele não é obrigado a deixar de ir na igreja. Se ele não concorda com as doutrinas da igreja sobre o comportamento sexual dele, ou do comportamento não só sexual, do comportamento afetivo, da questão afetiva dele, que ele simplesmente não vá naquela igreja, que ele procure não frequentar aquela igreja. O grande problema da PL 122 é que ela, por exemplo, foi rejeitada, não passou. E alguns pastores chegaram a pedir que se tirasse apenas 3 artigos da PL 122, que feriam diretamente o artigo 5º da Constituição Federal. E eles não aceitaram. Eles disseram o seguinte: ou passa tudo, ou não vai passar nada. Ou seja, a intolerância realmente muito forte. Então, fique bem claro que quando houve aquela animosidade entre igreja e esse grupo, esses militantes, não é porque a igreja odeia os homossexuais ou não quer nem vê-los. É porque eles queriam aprovar leis que iam acabar ferindo toda uma estrutura de uma religião, de uma fé de um país. Ou seja, a própria Bíblia seria considerada homofóbica. Ou seja, um pastor seria obrigado por lei a fazer o casamento de 2 pessoas do mesmo sexo na igreja, senão ele seria preso. Os seus sermões, ele teria que ver o que ia pregar na noite, porque alguém poderia se sentir ofendido, ir até a delegacia e arrumar um sério problema contra o pastor. Então, a questão da lei da PL 122 é que ela realmente estava ferindo cláusulas pétreas, direitos adquiridos, né, num Estado laico, garantindo a liberdade religiosa, expressão para todo mundo, e eles queriam um direito exclusivista deles, não é? Só para eles, né? E isso que é o perigoso, né? Isso é o problema dos privilégios. Privilégio demais, né? Isso não é algo que acontece só em relação dos homossexuais. Toda militância acaba, geralmente, indo por esse caminho. Militâncias que eu estou dizendo aqui é em relação a grupos, a minorias. Isso acontece com os negros também. A cota negra. Que é os movimentos racialistas, né? E acontece também porque fica muito subjetivo. Coloca lá uma lei que fala sobre homofobia, que quer condenar a liberdade de opinião. Então, depende do observador, aquilo pode ser considerado homofobia. Depende, o que vai ser homofobia, né? Qualquer pensamento é homofóbico. Vai lá e denuncia o pastor e denuncia a igreja, né? Esse é o problema. Vira uma coisa que poderia ser resolvida de outra forma, no diálogo, na conversa, no debate de ideias, começa a ser visto como algo proibido. As pessoas têm que aceitar o fato que elas têm que ficar caladas, que elas têm que negar a própria fé,
a elementos que tem da própria aí você fé. já fere o direito de outros, né? Sim. Eu acho que é o seguinte, os homossexuais já têm seus direitos. Por exemplo, não pode agredir um homossexual. Não pode agredir, não precisa ter uma lei nova para isso, já é crime fazer isso. Tá? Não pode agredir, não pode realmente ofender as pessoas. Todo mundo que ofende outro aí, ele pode responder por suas ofensas. Então, não precisa uma nova lei para proteger um determinado grupo. Agora, quanto aos direitos civis dos homossexuais, eles já têm muitas garantias. Já estão podendo casar nos cartórios. O INSS, a Previdência Social, já reconhece a questão por causa de pensão de morte de um dos parceiros sendo provado que viveram juntos durante muito tempo, já é reconhecido. Então agora querer forçar a igreja a entrar de cabeça nisso vai ser difícil, né? Acredito que a homofobia ela é criminosa. Que é necessário definir o que é homofobia. Acho que a grande confusão é definir. A PL 122 queria ampliar a definição de homofobia para qualquer palavra, qualquer expressão, ofensa, qualquer sentimento. Aí já não é homofobia, aí, pelo amor de Deus, né? Aí saiu do termo, ampliou o termo, transliterou o termo. Então, concordo plenamente que a homofobia ela tem que ser combatida, ela é errada, ela é pecado, inclusive. Mas tem que definir o que é homofobia. Essa definição que quer ser colocada aí não tem como definir isso como homofobia, não. Pode continuar? É muito subjetivo a forma que a militância coloca, igual o pastor falou, a homofobia. Mas eu acredito que com as leis que estão aí, se elas fossem bem cumpridas, não precisava de outras. Já que ofensas, dependendo da ofensa, já pode ser considerado como algo que pode dar processo. E isso tanto para heterossexuais como homossexuais. Agora, quando você faz para um grupo específico, cria privilégios, daí existe a injustiça também. Porque aquele grupo já não vai ser mais uma questão de injustiça. Ele vai estar promovendo muitas vezes a injustiça com outros grupos. Se valendo, né, de direitos, se valendo da lei. O que acontece até, e aqui é mais polêmico ainda, na questão da delegacia da mulher. Ela é necessária. Só que ela acaba também privilegiando em certas partes a mulher, e tem homens que são agredidos por outras mulheres também. Hoje principalmente. Existem pesquisas nos Estados Unidos que mostram que a relação de violência entre homem e mulher é igual, 50% a 50%. Mas o homem fica com vergonha de chegar numa delegacia e falar: eu estou apanhando uma mulher. Ele vai ficar com vergonha. Mas é a forma de abordar essa questão. Privilégios acabam trazendo outros problemas. Sempre que privilegiar um grupo, sim, determinadas leis vai trazer sérios problemas. Sempre, né? Bom, pessoal, nós estamos indo para o final do nosso assunto aqui, que polêmico, né? Mas chegamos à seguinte conclusão, de que realmente a luz da palavra de Deus é pecado, o comportamento homossexual, à luz da Bíblia, é pecado. E interessante, pastor João e o Ed, que nós estamos num país onde a religião está muito ligada à origem desse país. Em 1891, a Igreja Católica era Estado, estava ligada com o Estado, era a religião oficial do Estado. Então, há uma colonização deste país por jesuítas, por padres, trazendo um conceito já da religião enraizado, embora aqui nós não vivemos como no islamismo, mas no brasileiro está enraizado o cristianismo. Mais de 70% da nação são cristãos. Você pode colocar aí protestantes, tá, os evangélicos, e colocar os católicos nisso daí. Então é muito difícil um grupo chegar hoje e querer falar assim: não interessa o que vocês estão pensando,
Nós vamos mudar isso a partir de amanhã. Então, o pessoal que sustenta o movimento, os militantes aí, tem que pensar que estão lidando com um país que há mais de 500 anos, não é? Pensando como família dentro do conceito bíblico. Então, não é uma discussão assim do dia para a noite, que vai mudando, que vai criando leis e vai forçando uma situação. Então, a pessoa, o homossexual, tem que entender que a igreja não tem ódio do homossexual, mas a igreja não vai se sujeitar, em hipótese alguma, que eles criem leis próprias, tá? Ofendendo a palavra de Deus, ofendendo a Bíblia, ofendendo as suas crenças e suas fés. O Hérito colocou aqui o seu posicionamento, o pastor João também já colocou o dele. Considerações finais, pastor João, sobre esse tema. A palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação. Você destrói a fé de uma nação, você destrói toda a capacidade de mobilização, de crescimento, de ordem, você destrói toda a vocação, toda a motivação daquela nação de continuar caminhando. Se Deus é Senhor daquela nação, ela vai crescer, ela vai ser abençoada. E temos aí, tipicamente, a história de Israel. Quando ele se afastava de Deus, submergia, e até mesmo foram expulsos da sua própria nação, foram exilados e tudo mais. Então, concluiu-se dessa forma. Agora, Jesus disse lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele. E esse todo aquele está incluído também todas aquelas pessoas com tendências ou com práticas ou com sentimentos homossexuais. Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos. Well, suas considerações? Terminando sobre o assunto dos direitos que os homossexuais querem, eles podem abrir as igrejas que eles quiserem. Eles têm, por lei, estão abrindo, se eles quiserem abrir uma igreja de Cristo, que eles considerem que aquilo é aceitável para eles, se eles são cristãos, eles se consideram cristãos, eles já têm a liberdade de abrir a igreja. Então eu não vejo sentido de querer interferir nas crenças de outras pessoas. Vivam a vida deles. Vivam a vida deles. Eles têm esse direito, eles podem abrir a igreja, ou eles podem encontrar uma igreja anglicana, uma igreja que aceite já o casamento homossexual, já que é um direito da própria igreja aceitar ou não. E é isso. Os homossexuais devem ser vistos como pessoas que devem ser acolhidas. A doutrina cristã não precisa mudar. Eu não toquei no assunto porque não deu nem tempo, mas os liberais, eles querem fazer uma interpretação diferente do que está na Bíblia. Eu conheço os argumentos liberais, eles tentam contextualizar a prática homossexual do tempo bíblico para encaixar no nosso. Só que fica quase impossível. O texto bíblico é muito claro em relação à prática homossexual. Ele não fala da orientação, mas da prática está claro. Está claro. Então, taxativo, querer contextualizar acaba sendo mais ingênuo. Seria mais honesto o liberal dizer que ele não concorda com o que está na Bíblia, do que tentar fazer uma interpretação errada. Sim, ele poderia falar assim: o que Paulo falou é antigo, é passado, eu não aceito o que Paulo falou, eu só aceito essa parte da Bíblia. Era mais honesto do que tentar contextualizar algo que realmente, pelo viés da doutrina cristã, é algo que não tem uma base mesmo. Eles tentam até argumentar entre Davi e Jonatas, que supostamente teriam relações. Não mudaria nada. Mesmo se eles fossem bissexuais ou homossexuais, não mudaria a doutrina bíblica, porque eles também cometeram outros pecados que a Bíblia considera pecado e não mudou porque eles fizeram ou não. Tentar, através de um personagem ou outro, tentar montar a sua tese de defesa não vai dar certo. Já que ele... não vai dar certo. Então, pessoal, esse foi nosso Café Teológico de hoje. Se você discorda,
você vai colocar lá embaixo no site depois, eu não concordo, meu posicionamento é esse, eu concordo. E vai já nos dar temas para os próximos cafés teológicos que virão aqui. Quero agradecer de coração o pastor João, que veio de Andradas participar conosco, dar aqui o posicionamento dele. Obrigado, pastor João, por ter vindo, tá? Obrigado por esse carinho. Ao Hélito, que vem pela segunda vez aqui no Café Teológico participar. E o debate não terminou aqui não, é muito amplo, tá? Tenho aqui, o Mauro fez várias perguntas aqui que hoje não deu tempo para a gente entrar em todas, Mauro, tá? Mas eu acredito que foi um pouco esclarecedor aqui o debate. E nós vamos continuar. Vamos ver se quarta-feira que vem, se Deus quiser, a gente vem com esse tema em outro sentido, né? Falando, quem sabe, um pouco mais da PL 122, das leis. E Deus te abençoe. Forte abraço. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Lembrando, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, morreu para salvar toda a humanidade. Se você crer no nome de Jesus, você neste momento será salvo, segundo a sua palavra. E nós estamos aqui fazendo isso com amor, pregando a palavra de Deus. O que nós queremos é que você aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Independente se você está aí vivendo essa prática aí do homossexualismo, abandone essa prática, abrace a fé em Jesus Cristo, e Ele te dará graça para vencer este pecado. Todos os outros pecados da Bíblia só podem ser vencidos através da graça de Jesus Cristo, através da força que Ele nos dá. Que Deus te abençoe fortemente em Cristo Jesus. A paz do Senhor.